Vivemos em um mundo onde o caos, as incertezas e as pressões parecem estar em constante crescimento, testando nossa capacidade de manter a calma e o equilíbrio mental. Nesse cenário, ter uma mente forte não é apenas um diferencial, mas uma necessidade vital para navegar pelos desafios da vida com serenidade e clareza. A força verdadeira da mente não reside em reagir impulsivamente aos problemas ou nas circunstâncias adversas, mas sim na habilidade de permanecer inabalável diante deles, sem permitir que eles nos desviem do nosso propósito ou minem nossa paz interior. O estoicismo, uma filosofia antiga, oferece ferramentas poderosas para desenvolver essa resistência mental profunda, ensinando que o controle sobre nossas reações internas é a chave para uma vida equilibrada e virtuosa. Hoje vamos explorar 10 lições essenciais que irão ajudá-lo a treinar uma mente que, diante das tempestades da vida, permanece firme e invencível. Um escudo invisível que o protege contra o sofrimento desnecessário. Desde os primórdios do estoicismo, uma das lições mais profundas e fundamentais é a compreensão clara daquilo que está sob nosso controle e o que não está. Epicteto nos ensina que para alcançarmos a paz interior e a verdadeira força mental, é essencial que dediquemos nossa atenção e energia apenas às coisas que realmente podemos influenciar, nossos pensamentos, escolhas, reações e atitudes, enquanto aprendemos a aceitar com serenidade aquilo que foge do nosso alcance, como as ações alheias, os acontecimentos do mundo e os resultados das nossas ações. Essa distinção parece simples à primeira vista, mas exige um esforço consciente e uma mudança profunda na forma como interpretamos a realidade. Quantas vezes você já se pegou ansioso, frustrado ou irritado por algo que não poderia controlar? Pode ser um atraso no trânsito, a opinião negativa de alguém ou uma situação inesperada que saiu do seu planejamento. Apegando-se a esses fatores externos, você alimenta um fogo interno que corrói sua tranquilidade e bloqueia sua capacidade de pensar com clareza e agir de forma eficaz. Ao contrário, quando você compreende e internaliza essa lição, algo muda radicalmente. Sua mente deixa de ser um campo de batalha, onde luta contra o impossível, e se torna um santuário de foco e serenidade. Você aprende a direcionar sua energia para as ações que estão sob seu domínio, a moldar seu caráter e a responder aos desafios com racionalidade e controle, em vez de ser levado por impulsos e emoções desordenadas. Essa prática, no entanto, não acontece da noite para o dia. É preciso treiná-la diariamente, por meio da reflexão, da autoanálise e do exercício consciente de escolher onde você coloca sua atenção. Imagine um guerreiro que, em meio ao caos da batalha, mantém seu olhar fixo no inimigo principal, ignorando os ruídos ao redor. Assim é o estoico. Ele não se distrai com o que não pode mudar. Sua força está em sua concentração absoluta sobre o que pode fazer para agir com virtude. Com essa lição internalizada, a ansiedade diminui, o estresse perde força e você desenvolve uma clareza mental que o torna capaz de tomar decisões firmes, mesmo nas situações mais turbulentas. A liberdade verdadeira nasce quando você para de lutar contra o mundo e começa a dominar sua própria mente. Vivemos numa era onde o barulho externo e interno parece nunca cessar. Redes sociais, notícias, opiniões alheias, pressões do trabalho e da vida cotidiana criam uma tempestade constante que facilmente afoga a nossa paz interior. Para um homem que busca uma mente forte e inabalável, aprender a cultivar o silêncio dentro de si é uma habilidade fundamental, quase uma arma invisível contra o desgaste mental.
O silêncio aqui não significa a ausência total de som, mas uma pausa consciente do tumulto que invade sua mente. É o espaço onde você encontra clareza, onde suas ideias se organizam e onde o autoconhecimento floresce. Sem esse silêncio, a mente se torna refém das distrações e dos ruídos que a enfraquecem, impedindo a ação racional e a tomada de decisões acertadas. Os estoicos, como Marco Aurélio, valorizavam profundamente esses momentos de recolhimento. Ele mesmo escrevia seus pensamentos para organizar a mente e silenciar o turbilhão emocional. Esse exercício de voltar-se para dentro, mesmo quando tudo ao redor parece um caos, é o que fortalece a resiliência mental. Além disso, cultivar esse silêncio interior ajuda a desacelerar o ritmo acelerado da mente ansiosa e impede que reações impulsivas dominem seu comportamento. Ao praticar a pausa consciente, você cria um espaço entre o estímulo e a resposta. É aí que reside o poder da escolha. Não agir por impulso é uma conquista diária que exige disciplina e treino, mas que faz toda a diferença para manter a mente inabalável. Esse silêncio não é sinal de fraqueza ou isolamento. Pelo contrário, é uma forma profunda de poder. Ele permite que você observe o mundo com serenidade, entenda suas emoções sem ser dominado por elas e responda com equilíbrio, mesmo diante das piores situações. E quando o silêncio interior está presente, o ruído externo perde força, as opiniões alheias se tornam irrelevantes e sua essência se destaca, imperturbável. Pratique, portanto, momentos de silêncio todos os dias, seja através da meditação, da reflexão ou simplesmente do recolhimento consciente por alguns minutos longe das distrações. Você estará não só preservando sua saúde mental, mas construindo o escudo invisível que nenhuma tempestade externa poderá derrubar. A mente forte não se deixa dominar pelas emoções passageiras que inflamam o coração e turvam o raciocínio. Reagir por impulso, movido por raiva, medo ou ansiedade, é a armadilha mais comum que leva homens a perderem o controle de suas vidas e decisões. Os estoicos nos ensinam que a verdadeira força está em manter a razão como guia, mesmo nas situações mais desafiadoras. Marco Aurélio, um dos maiores filósofos estoicos, deixou claro em suas meditações que não devemos permitir que as paixões nos governem. Ele dizia que somos seres racionais e que a mente, quando treinada, deve ser capaz de observar as emoções sem se submeter a elas. É um exercício de autodomínio que exige consciência e prática constante. Imagine um momento de conflito, quando alguém te provoca ou uma situação inesperada gera frustração. O impulso natural é reagir com explosão, atacar verbalmente ou tomar decisões precipitadas. Mas o homem de mente forte sabe que, antes de agir, deve pausar, respirar e analisar. Essa pausa não é fraqueza. É o momento em que a mente afirma sua autoridade sobre o corpo e as emoções. Quando você reage com razão, suas ações deixam de ser mera reação ao ambiente e se tornam escolhas conscientes. Você não perde energia com confrontos desnecessários, nem cria inimigos por impulso. Isso cria uma aura de estabilidade e respeito, pois as pessoas percebem que você controla a si mesmo, não as circunstâncias externas. Além disso, reagir racionalmente permite que você mantenha o foco nos seus objetivos, sem ser desviado por emoções momentâneas que passam rápido, mas deixam consequências duradouras. Você aprende a distinguir o que merece sua atenção e o que deve ser deixado de lado, fortalecendo sua resiliência mental. Treinar a razão como controle sobre o impulso não é tarefa fácil, principalmente porque a sociedade incentiva o imediatismo e a explosão emocional. Mas é exatamente por isso que esse treino faz a diferença entre um homem comum e um homem estoico, aquele que, diante do caos, permanece calmo, ponderado e firme.
Comece observando seus impulsos ao longo do dia. Quando perceber que quer reagir rápido e de forma emocional, faça uma pausa intencional. Respire fundo, pense nas consequências e escolha a resposta que honra sua razão. Com o tempo, isso se tornará automático. Sua mente se tornará um bastião inabalável que nada poderá derrubar. A vida inevitavelmente apresenta desafios, obstáculos e momentos de dificuldade que parecem querer nos derrubar. A grande diferença entre um homem comum e um homem estoico está na forma como encaram essas adversidades. Para o estoico, cada dificuldade é uma oportunidade única de fortalecer a mente e aprofundar a sabedoria, transformando o sofrimento em um verdadeiro treinamento para o caráter. Viktor Frankl, um psiquiatra que sobreviveu aos horrores dos campos de concentração, compartilhou um princípio que ressoa profundamente com o estoicismo. O sofrimento, quando encarado com propósito, gera crescimento e significado. Não se trata de se resignar ou aceitar passivamente a dor, mas de reconhecer que a forma como reagimos aos eventos difíceis é o que define nossa verdadeira força. Ao invés de resistir ou fugir das adversidades, o homem de mente forte as acolhe com coragem e disciplina. Ele entende que o desconforto é temporário e que superar cada obstáculo é um passo para uma mente mais resiliente e um espírito mais invencível. A adversidade se torna um professor rigoroso, mas justo, que molda a fortaleza interior. Essa mudança de perspectiva é essencial para não se deixar abater pelo que a vida traz. Em vez de ver o sofrimento como uma punição ou fracasso, o estoico o vê como um campo de treino, onde a paciência, a coragem e o autocontrole são testados e aprimorados. É no calor da batalha que o homem se torna mais sábio, mais tranquilo e mais poderoso. Praticar essa lição exige disciplina mental. Quando uma situação difícil surgir, não a evite nem a encare com medo ou raiva. Pergunte-se: o que posso aprender com isso? Como posso usar esse desafio para crescer? Essa reflexão desloca o foco da dor para a aprendizagem, ampliando a visão e criando espaço para a serenidade. Além disso, entender que o sofrimento é inevitável ajuda a reduzir o impacto emocional que ele causa. Aceitar essa realidade como parte da vida fortalece a mente para resistir, persistir e continuar avançando, mesmo quando tudo parece conspirar contra você. Portanto, a adversidade não deve ser vista como inimiga, mas como aliada no caminho do autodesenvolvimento. Cada dificuldade enfrentada com coragem constrói uma mente capaz de permanecer firme diante de qualquer tempestade. A mente humana é uma fábrica incessante de pensamentos, muitas vezes automáticos, repetitivos e nem sempre úteis ou verdadeiros. Para desenvolver uma mente forte, é fundamental aprender a questionar constantemente essas narrativas internas, que podem limitar, sabotar ou enfraquecer sua capacidade de agir com clareza e coragem. O estoicismo nos ensina a não aceitar tudo o que pensamos como verdade absoluta. Ao contrário, devemos usar a razão para examinar cada pensamento, especialmente aqueles que despertam medo, ansiedade, raiva ou insegurança. Pergunte-se: esse pensamento é baseado em fatos ou é uma interpretação emocional? Tenho evidências sólidas para acreditar nisso? Esse pensamento me ajuda a agir com virtude ou me paralisa? Esse exercício de questionamento não é um mero capricho intelectual. É um treino prático que fortalece o controle mental e reduz o poder das emoções negativas. A neurociência confirma que, ao substituir pensamentos automáticos por reflexões conscientes, o cérebro cria novos caminhos neurais, reprogramando padrões antigos e disfuncionais. Além disso, esse processo traz autoconsciência, que é a base da liberdade emocional,
Ao perceber que seus pensamentos são apenas eventos mentais e não ordens absolutas, você ganha distância para escolher sua resposta ao invés de reagir impulsivamente. Por exemplo, diante de uma crítica, a mente automática pode disparar pensamentos como "sou incompetente" ou "não mereço respeito". Mas o homem de mente forte usa a razão para questionar essas afirmações. Essa crítica é construtiva ou apenas uma opinião? Posso aprender algo ou devo ignorar? Essa prática diária, embora simples, é poderosa. Ela constrói um escudo mental contra as armadilhas da ansiedade e do auto-engano, permitindo que você mantenha a serenidade, mesmo em situações estressantes. No final das contas, questionar seus próprios pensamentos é um ato de coragem e inteligência que te coloca no controle da sua mente e do seu destino. O desapego emocional é uma das habilidades mais poderosas que você pode desenvolver para ter uma mente forte e inabalável. No estoicismo, aprender a não se apegar excessivamente a resultados, opiniões alheias ou eventos externos é fundamental para manter a serenidade diante dos altos e baixos da vida. Quando nos apegamos, criamos expectativas que geram sofrimento e ansiedade, porque as coisas nem sempre saem como planejamos. Seja um resultado profissional, a reação de alguém ou o rumo de uma situação, o apego nos torna vulneráveis, nos tira a liberdade interior. Os estoicos ensinavam que não podemos controlar o que acontece fora de nós, mas sempre podemos controlar como reagimos a isso. Essa distinção é o cerne do desapego. Não significa indiferença ou frieza emocional, mas sim uma postura consciente de não permitir que fatores externos definam nosso estado interno. Praticar o desapego é um exercício diário de observar suas emoções e sensações sem se identificar cegamente com elas. Quando você reconhece que tristeza, raiva ou frustração são temporárias e externas, começa a ganhar espaço para uma resposta mais equilibrada. Pense no desapego como um músculo mental que se fortalece a cada situação em que você escolhe não se deixar dominar por emoções passageiras. É uma forma de liberdade que te protege do desgaste emocional causado por tentar controlar o incontrolável. Além disso, o desapego permite focar sua energia e atenção no que realmente importa, suas próprias ações e virtudes. É essa postura que cria um alicerce sólido para sua força interior, porque você não depende mais da aprovação, do sucesso imediato ou da sorte para se sentir bem. No mundo moderno, cheio de estímulos e pressões externas, o desapego é um escudo indispensável. Ele te mantém centrado, prevenindo que você se perca em dramas, opiniões alheias ou frustrações inúteis. Assim, cultivar o desapego emocional não é um ato de renúncia, mas um passo consciente rumo à liberdade interior que só uma mente verdadeiramente forte pode alcançar. O autocontrole é a base da mente forte e resistente, e sua prática constante é o que separa os homens comuns dos verdadeiramente poderosos. Para o estoico, autocontrole não é algo que nasce do dia para a noite, mas uma habilidade construída com disciplina e paciência ao longo do tempo. Cada pequena escolha que você faz, seja resistir a uma vontade momentânea, controlar uma reação impulsiva ou simplesmente manter a calma em meio ao caos, é um tijolo na construção do seu caráter e da sua força mental. Marco Aurélio, um dos maiores estoicos, dedicava momentos diários para se lembrar da importância do autocontrole, reforçando que as paixões e desejos desordenados são os maiores inimigos da liberdade interior. Ele sabia que o domínio das próprias emoções e impulsos é essencial para viver de acordo com a razão. Mas a prática do autocontrole vai além da mera negação de impulsos. Ela exige consciência profunda sobre suas emoções, seus gatilhos e suas motivações.
É um processo de autoconhecimento onde você aprende a responder e não reagir, a agir com propósito em vez de ser arrastado pelo momento. É importante entender que o autocontrole não é repressão ou rigidez excessiva, mas sim um equilíbrio dinâmico, onde você decide o que vale a pena, o que merece sua energia e como quer agir diante das circunstâncias. Exercitar o autocontrole diariamente significa criar rotinas, estabelecer limites claros e manter o foco no que realmente importa. É no silêncio e na repetição dessas pequenas vitórias internas que se constrói a verdadeira resistência da mente. Quando você mantém essa prática constante, a sua capacidade de enfrentar desafios aumenta e situações que antes pareciam ameaças se tornam oportunidades para reafirmar seu domínio sobre si mesmo. Essa disciplina interna também influencia seu ambiente. Pessoas ao seu redor começam a perceber sua estabilidade emocional, sua confiança e a sua força de caráter. Traços que naturalmente geram respeito e admiração. Em resumo, fortalecer o autocontrole é um exercício diário de escolha consciente, uma caminhada paciente que, passo a passo, transforma sua mente em um refúgio inabalável, onde nenhuma tempestade externa pode perturbar a sua paz interior. Um dos maiores desafios para manter uma mente forte é aprender a lidar com as emoções sem se deixar dominar por elas. O estoicismo ensina que a autoconsciência é a chave para essa liberdade interior. Quando você observa suas emoções sem julgá-las, sem rotulá-las como boas ou más, cria uma distância saudável entre você e o que sente. Essa distância permite que você entenda a origem das emoções, reconheça seus gatilhos e escolha como responder, ao invés de reagir impulsivamente. Imagine sua mente como um observador tranquilo diante de um cenário agitado. As emoções podem surgir, intensas e avassaladoras, mas elas passam, como nuvens que cruzam o céu. Você não é o furacão. Você é o céu que os abriga. Essa prática exige paciência e treino constante, pois a tendência natural da mente é se identificar e se perder nas emoções. Muitas vezes, sem perceber, reagimos de maneira automática, guiados por sentimentos momentâneos, o que pode nos levar a decisões precipitadas e arrependimentos. Reflita. Quantas vezes você agiu no calor da emoção para depois desejar ter esperado um pouco mais? O estoico não ignora a emoção, mas sabe que ela deve ser compreendida, controlada e integrada à razão. Além disso, essa observação sem julgamento impede que você se torne refém do que sente. A raiva, o medo, a ansiedade são passageiros, e ao vê-los claramente, sem medo, você reduz seu poder sobre você. A neurociência moderna confirma o poder desse distanciamento emocional, mostrando que quando nos tornamos conscientes das emoções, ativamos áreas do cérebro associadas ao controle e à regulação emocional, fortalecendo a capacidade de resiliência mental. Portanto, cultivar a observação das próprias emoções é um exercício fundamental para quem deseja uma mente forte e imperturbável. Com esse hábito, você se torna capaz de agir com clareza, mesmo diante das maiores tempestades internas. Lembre-se, você não é suas emoções. Você é aquele que as observa, entende e escolhe seu caminho, independente do que estiver sentindo no momento. A mente forte não é aquela que reprime emoções, tampouco aquela que se perde nelas. O verdadeiro poder estoico está em encontrar o equilíbrio entre razão e sentimento, harmonizando os dois aspectos da experiência humana para agir com sabedoria e autenticidade. Muitos confundem autocontrole com a supressão dos sentimentos, acreditando que ignorá-los os torna mais fortes. No entanto, o estoicismo reconhece que emoções fazem parte da nossa natureza e que elas carregam informações valiosas sobre nossas necessidades, desejos e valores.
A diferença crucial está em não permitir que as emoções dominem o pensamento racional, nem deixar que a razão se torne fria e insensível. Esse equilíbrio exige uma escuta atenta das emoções, compreendendo o que elas indicam, mas avaliando suas causas e consequências com clareza lógica. Por exemplo, sentir medo diante de um risco real é uma reação natural e importante para a sobrevivência. Contudo, quando o medo é desproporcional ou baseado em suposições erradas, a razão deve intervir para diminuir sua intensidade e evitar decisões precipitadas. O homem estoico pratica essa dança entre coração e mente diariamente. Ele não rejeita suas emoções, mas as entende, dando espaço para que cada uma cumpra seu papel sem sobrepujar a consciência. Esse equilíbrio também reflete na maneira como se relaciona com o mundo. Em vez de reagir impulsivamente a provocações ou frustrações, ele sente o desconforto, reconhece a emoção e escolhe agir com prudência e justiça. Essa habilidade de harmonizar razão e emoção desenvolve uma inteligência emocional robusta, que é fundamental para a resiliência mental e o sucesso pessoal. Estudos recentes de psicologia positiva reforçam essa visão, mostrando que pessoas emocionalmente equilibradas têm maior capacidade de resolução de problemas, relacionamentos mais saudáveis e melhor qualidade de vida. Portanto, cultivar o equilíbrio não é negar quem você é, mas sim aceitar toda a sua complexidade humana, tornando-se um agente consciente e poderoso da própria vida. Um dos ensinamentos centrais do estoicismo é a consciência da impermanência. Tudo na vida está em constante mudança, nossas alegrias, tristezas, desafios e conquistas. Reconhecer essa verdade traz uma liberdade imensa para a mente e o coração. Muitas vezes somos dominados pelo peso dos problemas, como se fossem eternos, como se fossem a única realidade possível. Essa visão estreita gera ansiedade, medo e até desespero. Porém, os estoicos nos convidam a olhar para além do momento presente e perceber que o sofrimento, assim como a felicidade, são estados temporários que inevitavelmente passam. Marco Aurélio, um dos grandes mestres do estoicismo, escrevia em suas meditações que o universo está em fluxo constante e resistir a isso é desperdiçar energia e paz. Ele entendia que aceitar a transitoriedade da vida nos prepara para enfrentar as adversidades com mais serenidade. Essa percepção da impermanência funciona como um amortecedor emocional. Quando sabemos que as emoções fortes, sejam elas negativas ou positivas, não duram para sempre, ganhamos a capacidade de observar os acontecimentos com mais distanciamento e menos apego. Além disso, compreender que os obstáculos não são permanentes nos dá coragem para persistir. Se a dificuldade tem prazo, então podemos suportá-la com mais firmeza, sabendo que a situação vai mudar, mesmo que ainda não possamos controlar quando. Do ponto de vista neurocientífico, essa consciência ajuda a reduzir o estresse e a reatividade, favorecendo a resiliência e o equilíbrio emocional. Ela nos tira do modo automático de sofrer, para nos colocar no papel ativo de enfrentar a realidade com sabedoria. Portanto, cultivar essa lição é um exercício diário de desapego e aceitação, que fortalece a mente para não ser abalada por tempestades passageiras. Lembre-se sempre, nada é permanente, nem as dores, nem as emoções, nem os problemas. Essa é a rocha sólida sobre a qual você pode construir uma mente verdadeiramente forte e inabalável. A força verdadeira não se manifesta em grandes gestos isolados, mas na persistência diária de fortalecer a mente contra os inúmeros desafios que a vida impõe. Cada uma dessas 10 lições estoicas é uma ferramenta valiosa, um treino que exige disciplina, paciência e autoconhecimento para transformar a forma como você encara o mundo e a si mesmo.
Fortalecer a mente não é simplesmente evitar emoções ou dificuldades, mas aprender a navegar por elas com serenidade e clareza, mantendo o controle do próprio estado interno, mesmo diante das tempestades externas. O estoicismo nos mostra que a verdadeira liberdade começa no domínio sobre nossas percepções, escolhas e reações. Ao incorporar esses ensinamentos, você constrói um escudo invisível que protege sua paz interior, sua confiança e sua capacidade de agir com sabedoria e firmeza. Essa força mental é o que torna um homem invencível diante das adversidades, capaz de manter-se inabalável, não porque ignora o caos, mas porque escolhe não ser governado por ele. Sua mente é, sem dúvida, o maior campo de batalha que enfrentará. E a vitória nesse campo determina a qualidade de toda a sua existência. Se você treinar sua mente com constância, desenvolvendo autocontrole, racionalidade, desapego e resiliência, nenhum evento externo terá poder suficiente para te derrubar. Por fim, lembre-se, o poder não está nas circunstâncias que te cercam, mas na força da sua mente. Nada externo pode te abalar quando você é firme, centrado e consciente do que realmente importa. Haja hoje como o guerreiro estoico que domina seu interior. Fortaleça sua mente e o mundo ao seu redor se curvará diante dessa força silenciosa e imbatível.